Salve, meus queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo didático aqui para vocês, que muita gente não vai assistir. Eu tenho certeza que se você assistir até o final, a gente vai conseguir agregar muito conhecimento aqui, tá? A gente vai falar sobre a Terra-Luna. Eu já assisti vários vídeos sobre a Terra-Luna. Calma, assista esse, porque a gente vai entrar em outros assuntos também. A gente vai consultar a história para ver o que aconteceu no passado. E então acho que vai ser muito interessante aqui, tá? Eu gostaria de saber o feedback de vocês no final desse vídeo, se vocês curtiram o tema, como foi apresentado, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a Terra-Luna aqui, só que a gente vai, né, como eu disse aqui, vai ser uma chuva de conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Separei várias matérias, já deixei elas todas marcadinhas para poder apresentar aqui o vídeo para vocês. Então a gente vai começar com entendendo o colapso da Luna e do ST e todo o seu ecossistema, ok? Sei que já saiu vários vídeos aí falando sobre a Terra-Luna, o porquê que deu problema, tá? Só que aqui a gente vai entrar em vários assuntos diferentes, tá? E até fora da Terra-Luna, ok? Então, vamos lá. Isso daqui, por exemplo, eu não conhecia esse E-Gold aqui. Em 1996, Douglas Jackson criava o E-Gold, uma moeda digital com lastro em ouro. A gente já mostrou o Tether Gold aqui, né? E tem o PAXG também. Era estável e a contra-inflação das moedas fiduciárias. Contudo, seu criador era um ponto central de falha, o que acabou com o projeto após sua prisão por facilitar transações ilícitas. Quando você lê isso daqui, o que você acaba pensando? Você acaba pensando, ele foi preso por facilitar transações ilícitas, então ele era um bandido, certo? Vamos dar uma olhada nisso mais a fundo, tá? Então, o que eu quero levantar aqui para vocês é o seguinte: a maior parte das transações ilícitas é feito com dinheiro, com moeda, com papel. Então, será que a gente vai prender o Banco Central, o governo, que emite a moeda porque a moeda dele está sendo utilizada para as transações ilícitas? Não vai, né? Só que aqui é meio que um dinheiro paralelo ao Estado. Grande parte do poder do Estado é controlar o dinheiro, tá? Controlar ali a economia, se meter ali na economia. Então, quando tem alguma coisa ali que bate de frente, o governo não gosta, os bancões não gostam, tá? E a gente vai ver isso aqui, ó. Eu falei, esse daqui tá meio mal explicado, eu não conhecia esse E-Gold, vou procurar mais sobre o E-Gold. Então, a gente cai aqui em outra matéria, eu já deixei aqui marcado também. Antes do Bitcoin, outros projetos similares de moedas não controladas pelo governo já haviam surgido. Uma delas foi o E-Gold, fundado em 1996, durou cerca de 10 anos, sua proposta era diferente do Bitcoin por ser lastreado em ouro. Outra característica do E-Gold é que ele funcionava como uma empresa. Por conta disso, em 2007, seu criador, Douglas Jackson, foi condenado pela justiça devido a violações de leis relacionadas à transmissão de dinheiro. Segundo os Estados Unidos, através do E-Gold, as pessoas poderiam realizar transações ligadas a atividades criminais, como terrorismo e lavagem de dinheiro. Com certeza, Satoshi Nakamoto, tirou algo desta lição, desenvolvendo o Bitcoin de forma completamente anônima e garantindo que ele fosse descentralizado, ou seja, não há como desligar o Bitcoin assim como fizeram com o E-Gold, tá? Vocês vão me ver assim meio cansado, é que eu tenho problema respiratório, não fica... de vez em quando aparecem uns comentários aí, você tá falando, você tá cansado, mas entendam, tá? Então peço a paciência de vocês, ok? O que eu queria falar com isso daqui? Se o Bitcoin não fosse de um criador anônimo, hoje provavelmente a gente não teria mais Bitcoin. O quanto o Bitcoin já tomou ali na cabeça de pessoas falando que ele morreu, que é esquema Ponzi, que é pirâmide, tá? Que facilita o terrorismo. Da mesma forma que estavam falando dessa moeda E-Gold, falaram do Bitcoin, tá? Vamos continuar aqui a matéria. Olha só que interessante. O Bitcoin era a resposta para o E-Gold. Satoshi aprendeu que era preciso ser anônimo e não ter uma empresa. Se nós soubéssemos quem ele é, o governo o prenderia. Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Vamos lá. Seria Satoshi o criador do E-Gold? Após ter seu projeto desmantelado pelo governo americano, o Douglas Jackson teria bons motivos para desenvolver uma moeda que não pudesse ser derrubada por ordens judiciais. Então, será que é ele o criador do Bitcoin? Todavia, não parece ser o caso, já que ele continuou trabalhando em uma nova versão do E-Gold com melhores práticas anti-lavagem de dinheiros e outras, tá? Então, se rendeu ali ao governo e foi trabalhar numa moeda digital que fosse mais adequada para o governo, né?
Além disso, em entrevista ao Coin Perspective em 2020, Jackson mostrou-se um verdadeiro crítico ao Bitcoin. Quando perguntado sobre qual será o papel do Bitcoin daqui a 10 anos, ele chamou o Bitcoin de bolha. Tá? Então o projeto dele não deu certo, ele ficou pistola. Aí atacou o Bitcoin. Vamos continuar aqui, porque a gente ainda tem bastante vídeo. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá aqui. 5 minutinhos. Fica comigo. Essa só foi a primeira parte. Tá? Então agora você sabe que teve uma moeda antes do Bitcoin, pareada a ouro, e que, né, por bater ali de frente com o governo, com os bancões, cadeia nele e destrói a empresa. Basicamente é isso. Aqui a gente vai falar sobre stablecoins descentralizadas com... Aqui, vamos começar. Stablecoins descentralizadas. A gente tem o DAI como exemplo, tá? Como que funciona, para vocês terem mais ideia. Nasceram as stablecoins descentralizadas que possuem ativos em excesso para que as mesmas possuam lastro. O que é isso de ter em excesso? Calma aí, vamos chegar lá. A mais famosa dela é a DAI, que usa outras criptomoedas como Ether e Bitcoin em seu lastro. Por seu apoio, tais investidores recebem um retorno anual sobre as taxas cobradas pelo protocolo. Entretanto, para funcionar, os investidores precisam depositar um montante equivalente superior. Por exemplo, depositar o equivalente a 1.500 Ethereum para conseguir pegar 1.000 DAI, para 1.000 DAI serem criados. Caso o preço do Ethereum caia, eles podem adicionar mais Ethereum para manter o excesso, ou então terão esses fundos automaticamente liquidados. Se você não assistiu o último vídeo do canal antes desse, a gente fala sobre empréstimo. Eu mostro na prática eu pegando empréstimo com o meu Bitcoin, eu colocando meu Bitcoin como garantia e pegando o USDT como empréstimo, tá? Depois eu vou lá, devolvo, né, o empréstimo que eu peguei e pego o meu Bitcoin de volta. Então esse Bitcoin, ele fica lá como garantia, a gente paga juros bem menores, tá? A gente chama isso de colateral. Então o que tá falando aqui é o seguinte, você coloca 1.500 de Ethereum como colateral e pega $1.000 ali DAI. Se o preço do Ethereum cair, se você não colocar mais colateral, mais Ethereum ali, ele liquida aquele Ethereum para fazer jus ao dólar que você pegou. Da mesma forma que funciona uma plataforma de empréstimos, tá? No DeFi. Beleza? Vamos continuar aqui. Então esse é o problema. O primeiro problema de stablecoins descentralizadas, né, é que são pareadas ali a criptomoedas. Se a criptomoeda cair, gera um risco. Mas se o contrato eliminar, vender para poder pagar esse dólar que saiu, ok. Stablecoins algorítmicas. Então já teve diversas stablecoins algorítmicas e a UST ganhou bastante força aí, né, a Terra Luna. Então, sendo assim, algumas pessoas acreditam que essas garantias em excesso são desnecessárias, que foi o que a gente citou ali em cima, o que seria essa garantia em excesso, né? Então, dezenas de stablecoins algorítmicas surgiram no mercado e, embora a maioria tenha falhado rapidamente, a UST cresceu até 18 bilhões de dólares, ou seja, 96 bi de reais, tornando-se uma das maiores criptomoedas do mercado. Além de incluir uma teoria de jogos onde todos ganhavam, caso todos se ajudem, teoricamente outros mecanismos de incentivo fazem que o seu preço se mantenha, ou seja, caso o seu preço esteja maior que $1, as pessoas podem cunhar mais moedas por $1 e então vendê-las. Caso seja menor, eles podem comprá-las no mercado aberto, então trocá-las pelo protocolo por $1. Então, como que funciona isso para vocês entenderem? O ST e Luna, como que eles fizeram? Deixa eu botar a câmera aqui para mim. O ST tem que estar pareado a $1 sempre. O Luna não. O Luna é um valor de mercado. Então, se o ST fosse para $1,10, para poder diminuir o preço do UST, você cria mais UST. Saca? Então, você pega a Luna, tá? Queima a Luna e gera o UST. Gerando o UST, você vai ter mais UST ali, você faz a venda, tira aquele valor ali de diferença, né? Ganha por estar queimando Luna e gerando o UST, e o preço do UST cai. E a mesma coisa acontece ao contrário. Se o preço do UST cair, você precisa queimar o UST, né? Para gerar a Luna a $1, entendeu? Então, se o UST foi para 95 cents, ele tá tá diferente de $1 ali, tá com um gapzinho ali, perdeu o PEG, né? Tá com um gapzinho de 5 centavos. Então você destrói ela para ganhar $1
em Luna, entendeu? Então, quando você destrói o UST, fica menos UST no mercado, então tende a se valorizar. Então, era mais ou menos esse, um dos equilíbrios, não era só isso que era utilizado na Terra Luna, tá? Então, vamos continuar aqui. Isso faria com que o UST não perdesse sua paridade, entretanto, por não ter garantias em excesso, nem sequer de 1 para 1, fez com que o UST se tornasse dependente apenas da teoria dos jogos. Sendo assim, as vendas em massa desestabilizaram seu preço a ponto dos mecanismos tornarem-se inúteis, causando ainda mais consequências. Então, eles tinham sim uma reserva em outras criptomoedas ali para poder tentar segurar, mas não era 1 para 1. Não era que nem mais, né? Nem o excesso que a gente citou ali em cima. Era uma quantia menor do que o que estava em circulação, tá? Era só para dar uma segurada. Além disso, outro ponto curioso é que em março a Terra havia comprado 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin para ajudar nesses incentivos. Contudo, precisou vendê-los nessa semana, causando estresse até mesmo para o Bitcoin já em queda. Isso daqui virou uma bola de neve. Por quê? Eles compraram Bitcoin para poder ajudar. Eles compraram Bitcoin para poder ter um lastro do UST ali, né, da moeda. Só que, vendendo com a pressão vendedora do UST, eles começaram a vender o Bitcoin dele. Vendendo o Bitcoin cai. O Bitcoin caindo, todas as altcoins caem juntas. Então isso ajudou a criar também uma bola de neve negativa para a própria moeda, tá? Desculpa aí se vocês verem uma pausa assim, que eu tô pausando toda hora a gravação do vídeo, né, para poder dar uma respirada melhor, ok? Vamos voltar lá. A queda do UST pode ter sido um ataque. A gente vai entrar nisso daqui agora, ó. Para os que gostam da teoria da conspiração, e eu não acho que seja tão teoria da conspiração assim, tá? A queda do UST pode ter sido um ataque planejado. Segundo esses rumores, o atacante poderia ter comprado bilhões de UST e em seguida despejado tais moedas no mercado, enquanto abria shorts em posições vendidas. Então short, para você entender, é no mercado futuro, tá? No spot você não entra vendido, mas no futuro você tem a opção de entrar vendido, tá? E depois você compra embaixo. Então quando você acredita que um ativo vai subir, você entra em long, que você entra comprado, tá? Alavancado, né? 5, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, aí depende do risco de cada um, tá? Então, long você entra alavancado comprado e o short você pode entrar alavancado vendido. Ou você pode não se alavancar, né? Só pode entrar vendido se você quiser. Short vendidos em Bitcoin, no próprio Terra UST e também na Luna, tá? Então, apostando ali que o mercado fosse cair com meio que um ataque coordenado, ok? Afinal, após o início do pânico em observar o UST perdendo a paridade, a empresa seria obrigada a vender seus bitcoins, derrubando seu preço. Já o UST, dependente da confiança, já não teria esta mesma, e a Luna, pelos motivos mencionados acima, também estaria fragilizada. Embora outras stablecoins algorítmicas já tenham morrido semelhantemente, vale notar que nenhuma delas possuía o tamanho do UST. Portanto, caso tenha sido um ataque, foi necessário muito dinheiro. Então, para falar sobre o ataque, vamos falar aqui, ó. Esse Twitter aqui, ele fez uma série, né, vou deixar o link aqui, não vou falar sobre todos eles, senão o vídeo já vai ficar gigante, né? Eu já estou conversando aqui com vocês. Ele fala justamente isso, coloca alguns prints aqui, e ele cita o caso do Soros aqui. O legal que eu conhecia já a história do Soros, só que eu não lembrava o nome dele. Então, quando eu vi isso daqui, eu li tudo, né? Eu falei, cara, é igualzinho o cara que quebrou lá o governo. Eu fui procurar a história, porque eu não lembrava o nome. E quando eu vi aqui Soros, por não lembrar o nome, eu não lembrava que era o Soros que tinha feito isso. Mas eu lembrava já da história. Isso foi bem legal. E eu vou mostrar a história aqui para vocês, porque é importante vocês saberem. Então aqui, eu vou deixar esse link aqui para vocês terem uma ideia melhor de como pode ter acontecido esse ataque, tá? Basicamente, o cara de muito dinheiro, ele começou a fazer venda e entrou shortado, que nem a gente falou ali. Eu vou deixar esse link aqui embaixo para vocês darem uma olhada, caso vocês tenham maior curiosidade. E agora eu vou falar do Soros aqui rapidinho, por isso que eu falei que ia ser bastante conhecimento aí. George Soros, o homem que bateu o banco da Inglaterra, sempre contra padrões tradicionais, o húngaro que ganhou $1 bilhão em um dia,
popularizou o termo especulador. Vamos dar uma olhada. O homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Distante de ideias mais tradicionais de investimentos que colocavam o Warren Buffett e seguidores, né, entre as grandes fortunas do mundo, Soros apostava nas brechas do mercado, nos riscos, em retornos mais imediatos. Não há nada de errado em correr risco desde que não se arrisque tudo. Ótima frase, é o que eu falo aqui para vocês. Não tem nada de errado você ir lá e comprar uma shitcoin ou entrar num projeto duvidoso, mas desde que isso seja uma fatia muito pequena do seu capital, para caso você perca, você não tome na jabiraca, vamos dizer assim, né? Você não se ferre, porque eu vejo muito... eu tento trazer aqui um outro lado mais crítico, porque eu vejo muita gente iludida, tá ligado? Ou apaixonada por alguma coisa, que nem eu fiz um vídeo de uma outra plataforma ali, eu falei, cuidado. Mas tem gente que coloca lá o dinheiro e o problema não é o cara que entende o que pode ser aquilo, pega um valor pequeno e coloca lá, não, vou arriscar. Tá dentro do meu risco, esse dinheiro aqui, se acontecer alguma coisa com ele, tá safe, tá tranquilo, e eu posso multiplicar meu capital que eu investi ali. Ok, velho, você está especulando em cima daquilo. O problema é que tem muita gente, né, que acaba comprando o sonho das outras pessoas. Um canal faz o vídeo que fala que tá ganhando tanto, o cara lá tem, sei lá, R$1.000. Todo o dinheiro dele, ele pega todo o dinheiro dele e coloca. Saca? Aí esse cara que vai se ferrar. Entende o que eu quero dizer com isso? Vamos continuar. Senão eu vou ficar falando aqui pra cacete. O homem que quebrou o Banco da Inglaterra, mas a grande tacada de Soros viria somente em 92. Mais uma vez, com uma aposta contra o mercado, o governo inglês prometeu manter a libra esterlina em patamares supervalorizados, diante de altas taxas de desemprego locais e do desenvolvimento do programa da unificação da moeda europeia. Então isso daqui foi predecessor do euro, tá? Soros julgava que a moeda estava vulnerável e o governo não conseguiria manter sua promessa. Pela teimosia do Tesouro Britânico em sustentar os patamares da libra esterlina, a pressão era por taxas de juros mais elevadas e a situação macroeconômica do país começou a se complicar. Contra a promessa do governo, o Soros investiu cerca de 10 bilhões obtido de empréstimo. Então o dinheiro nem era dele, ele pegou 10 bilhões de empréstimo, tá ligado? Fez essa jogada, ganhou grana, pagou o empréstimo e lucrou em cima. Empréstimo de curto prazo na insustentabilidade da moeda. A aposta rendeu 1,1 bilhão de lucro em apenas um dia, tá? E além de notoriedade como ícone do mercado na época. Aqui ele não explica direito como que funcionou isso, então eu peguei uma outra matéria aqui para vocês entenderem como que foi, né? Pô, tá até grande, né? Deixa eu tentar resumir aqui. A Alemanha e a Inglaterra, né, implementaram o ERM, Exchange Rated Mechanisms, um mecanismo de troca de... É isso daí, vamos lá. Uma política monetária que previa o estabelecimento de metas prévias de variação entre taxa de câmbio. O que seria isso? Se uma moeda cair demais, o governo ia falar, não pode cair demais não. Vamos aqui gastar a nossa reserva para aumentar o preço. Basicamente é isso, tá? E se uma moeda subisse demais, né, eles iam colocar mais no mercado para poder ela diminuir de preço. Então, como que eu posso dizer? Eles ativamente, o governo ativamente, eles se intrometiam na economia, tá bom? Ó, para garantir que nenhuma delas se valorizasse ou desvalorizasse demais em relação à outra, criando uma paridade mínima no poder de compra de cada nação, tá? Isso, por que isso é parecido? A Terra Luna queria fazer isso, parear. Não, é um SDT, né, para $1, só que quando tiver, que nem eu expliquei aqui, o SDT subiu, transforma o SDT, queima o SDT e vira Luna. O SDT caiu, queima o... Não, ao contrário. O SDT subiu, queima a Luna, gera o SDT. O SDT caiu, queima o SDT, gera a Luna. A forma como esses governos pretendiam fazer isso, na prática, era por sucessivas intervenções no mercado internacional de moedas. Então, intervenção do Estado, você já tem que ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, né? O problema disso é que os indicadores da economia britânica na época tendiam a ser muito piores do que o da Alemanha. E queriam parear ali. Não faz sentido, né? Um país está com
a economia de um jeito e o outro do outro jeito, tem que ser separado. Se você for juntar ali, vai dar uma dor de cabeça. A inflação inglesa era 3 vezes maior do que a alemã. E eles se encontravam bem no final de um ciclo de rápida expansão econômica, indicando que provavelmente teria uma recessão em breve, tá? Com isso, muitos especuladores se posicionaram contra a libra esterlina, realizando vendas descobertas em massa da moeda, acreditando que mais cedo ou mais tarde esses fatores de economia inglesa forçariam a queda da libra esterlina, tá? Então, um dos principais especuladores foi o Soros, né? Ele pegou 10 bilhões, apostou 10 bilhões aí contra a libra. E para conter a venda, a descoberta em massa de sua moeda, o governo britânico passou a gastar bilhões com a compra de libras esterlinas. Então, por que eu estou falando isso? Com as vendas do ST, o pessoal da Terra usou todo seu fundo de BTC para recomprar. Mesma coisa que o governo tentou fazer aqui. Além de oferecer títulos com aumento de juros de 10%, 15%, na estratégia de atrair os especuladores agora para posições compradas em Libra, desistindo assim de suas posições vendidas. Entretanto, Soros e outros especuladores não acreditavam que o governo britânico teria condições de honrar o pagamento. Então eles se mantiveram nessa posição vendida, tá? Após uma reunião emergencial, a Inglaterra foi forçada a sair daquele ERM, o que permitiu que a taxa de câmbio flutuasse livremente de acordo com o mercado, evento esse que fez a cotação da Libra cair vertiginosamente, como haviam previsto os especuladores. Então, em 16 de setembro de 1992, Soros encerrou sua posição com um lucro de 1 bilhão em um dia, 1,1 bilhão, né? Então, isso foi lucro depois de pagar o empréstimo, tá? Vamos voltar aqui, já fechamos isso. Conhecemos a história do Soros, por isso que eu falei que não acho que seja tão teoria da conspiração assim. Pode ter acontecido realmente, porque já aconteceu no passado e pode ter sido até inspirado no Soros, né? Aí eu separei aqui uma parte que falam sobre os reguladores, outra matéria, tá? O que dizem os reguladores? A gente já fez outros vídeos aqui falando sobre stablecoins, falando sobre os governos quererem regular, tá? E eu pergunto para vocês, resolveria? Vamos lá. Enquanto os reguladores globais estão tentando estabelecer regras para o mercado de criptomoedas, alguns destacam as stablecoins como um risco particular para a estabilidade financeira. Por exemplo, se muitas pessoas tentarem sacar suas stablecoins de uma só vez. Agora eu pergunto para você, você tem dinheiro no banco, né? Você consegue sacar uma quantia grande no banco? Ou você tem que avisar com antecedência? O que aconteceria se todo mundo resolvesse tirar o seu dinheiro do banco e começar a gastar? O que aconteceria com a inflação? Então isso daqui é que nem a parte lá que a gente conversou sobre o cara da eGold, que ele foi preso por criar uma moeda pareada ao ouro, porque segundo o governo ajudava a transações ilícitas. Então é basicamente você prender o cara que fez uma faca, porque a faca não foi usada para poder cortar o pão e foi usada para um crime. Deu para entender? Então aqui é basicamente a mesma coisa. Eles prenderam o cara do eGold por causa disso, sendo que é uma criptomoeda, não era uma criptomoeda, era uma moeda digital, não era criptografada, né, provavelmente. Mas sempre existiu essas partes ilícitas com moeda normal. E nem por isso ninguém vai preso por causa disso. Vai preso quem está usando isso pro mal. E não a pessoa que deu aquilo ali, que fez a moeda. Não faz o menor sentido. Então aqui também é a mesma coisa. Tem uma instabilidade na stablecoin, porque se todo mundo tentar sacar, vai dar merda. E se sacar no banco, todo mundo sacar o dinheiro do banco, não vai dar merda? Sério? Quando a gente entra ali na conta, é só um númerozinho ali que o banco diz que você tem. A gente não sabe se aquele dinheiro realmente tem um lastro, né? Vamos lá. Em seu relatório de estabilidade, o Fed alertou que as stablecoins são vulneráveis à corrida de investidores porque são apoiadas por ativos que podem perder o valor ou se tornar líquidos em tempo de estresse do mercado. E líquidos, né? Não dá para vender. Líquidos é que você tem uma liquidez, você conseguir vender fácil. Uma corrida na stablecoin pode, portanto, se espalhar para o sistema financeiro tradicional, criando estresse nesses ativos subjacentes. O engraçado é que todas as partes ruins que a gente tem na economia,
Algumas delas a gente também tem na cripto. Então, na parte de cripto, aquilo dali é abominável. Na parte da economia normal, todo mundo fecha os olhos, basicamente. Tá? E mesmo se fosse regular, se o ST fosse regulado, iria adiantar alguma coisa? Iria para a vala do mesmo jeito. Não ia adiantar nada. Vamos lá. Aqui é interessante. Tether leva a volta da vitória após stablecoin recuperar PEG. O PEG é a variação de um USDT para um dólar, né? No caso, um UST para $1. É a paridade ali. Então vamos lá. Em meio a preocupações do que a Tether, a maior stablecoin do mundo, estivesse perdendo sua paridade de 1 para 1 com o dólar, o Paolo Ardoino interveio para tranquilizar os investidores. O diretor da tecnologia da Tether enfatizou que a empresa privada por trás da moeda, que desempenha um papel crítico no ecossistema de criptomoedas, não teve problemas com resgate, incluindo até mesmo um reembolso de 600 milhões nas últimas 24 horas. Na verdade, aqui tá pino, mas é o PEG. Não foi quebrado, disse o Arduino no Twitter. Teria sido quebrado se o Tether não honrasse com a redenção de $1. Ou seja, não honrasse com a pessoa chegando falando, toma meu Tether e me dá meu dólar de volta, tá? A gente tem que lembrar que quando tá nas exchanges, quando tá em exchanges descentralizadas, já é um segundo mercado, né? São pessoas utilizando aquilo ali. Então, realmente, se pegar qualquer moeda e começar a vender desesperadamente, como foi o ST caiu, parecia que todas as stablecoins foram criminalizadas ao mesmo tempo, que você não poderia usar nenhuma stablecoin, sendo que o caso da Terra, né, do ST, como a gente mostrou aqui, é um caso muito específico. É um tipo de stablecoin. Do mesmo jeito que tem a USDT, a USDC, que são centralizadas, tem a DAI descentralizada e tinha a UST algorítmica, tá? Como já teve outras, ok? Então são formas diferentes de stablecoins. Eu podia estar falando aqui com a minha câmera grande, mas agora eu vou voltar para a matéria e a gente coloca a câmera pequena de novo. Não tem problema. Então não coloque tudo no mesmo cesto, ok? Vamos lá. Uma stablecoin muito menor, que foi a UST, conhecida como ST, entrou em colapso essa semana e muitos traders temiam que outras pudessem seguir. Alguns novos usuários de criptomoedas, né, também podem ter confundido o ST com o SDT. Faz muito sentido, né? Então a pessoa pode ter visto o ST caindo, estava com o SDT, pensou que estava com o ST e foi tentar desesperadamente vender. Aqui está o gráfico, então ele perdeu a paridade aqui muito rápido e já retornou. Então se você dá uma olhada aí, o SDT, o SDC, DAI, tá tudo normal. Realmente o problema foi com o UST, por causa do problema deles específico, tá? Grande parte da discussão lá no Spaces, que gerou essa matéria aqui, com a participação de mais de 1.500, focou em como o Tether é diferente do Terra USD. Não precisa falar como é diferente, a gente já mostrou aqui para vocês, né? O PEG da UST deveria ser mantido por meio de algoritmos e incentivos comerciais e dependia parcialmente de reservas de Bitcoin. Enquanto isso, o Tether mantém mais da metade de suas reservas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então, quando muitas pessoas querem resgatar fundos, a Tether pode vender os títulos rapidamente e cumprir, algo que a UST não poderia fazer. Na pior das hipóteses, o Tether simplesmente encolhe, diminui de tamanho, diminui de market cap. Basicamente é isso que ele quis dizer. Sua utilidade também se limitava ao rendimento de agricultura, que é o farm, né? Os usuários investiam em finanças descentralizadas para obter um rendimento de até 20%. Então 20% em uma stablecoin estava muito, muito alto. Pelo que eu vi, eles colocaram lá em contrato que isso ia diminuindo, ia para 19%, 18%, ia diminuir 1%, mas eu não sei qual seria o mínimo. Mas realmente, 20% em stablecoin, se você for aí em qualquer exchange descentralizada, o que você consegue em stablecoins é uma variação aí de 4% a 7%, mais ou menos. Então não é nada de outro mundo, né? É algo bem mais palpável, vamos dizer assim. Então 20% estava 3 vezes acima, às vezes até um pouco mais, 4 vezes acima do que as taxas de mercado, até mesmo para as finanças descentralizadas. Então é para acender um sinal amarelo mesmo, né? Enquanto isso, o Tether é usado para comprar tudo, desde itens essenciais ao dia a dia até casas.
há um caso de uso real por trás do Tether e isso está faltando nos outros projetos, tá? Então, normalmente, o que está falando aqui? É que o pessoal pegava o UST, transformava o UST para deixar farmando lá na Anchor, eu acho que era esse o nome, com esses juros super altos de 20%. Então, era um baita incentivo em você, vamos dizer assim, holdar as moedas. O problema é que quando começou a vender, todo mundo tirou do hold, começou a vender, pressão vendedora e deu o que deu, tá? Eu separei aqui também o seguinte, uma matéria da Coinbase para falar para vocês o porquê que é importante isso aqui, ó, que eu sempre falo, tá? No começo, quase 3 anos atrás, quando eu comecei com as criptomoedas, eu perdi dinheiro na Livecoin. Engraçado que eu peguei uma matéria aqui da Livecoin, mas era uma Livecoin Exchange, que simplesmente falou que foi hackeada e deu um golpe e sumiu, tá? Então, minhas primeiras criptomoedas estavam lá. Eu usava uma moeda chamada Incent, né? Que eu ganhava em stream, fazendo stream. Então, eu fui pra lá porque é a que tinha maior liquidez dessa moeda. E eu fazia meus trades lá, meu dinheiro tava lá. E de um dia pro outro, ela falou que foi hackeada. E eu perdi todo o meu dinheiro e eu não consegui mais recuperar. Por isso que eu sempre falo, o dinheiro tem que estar aqui, ó. Por que eu tô falando isso? Matéria aqui sobre a Coinbase. Coinbase diz que ativos criptografados dos usuários não têm proteção contra falência. O que seria isso? Ativos criptografados mantidos sob custódia podem ser considerados propriedade de uma massa falida. Em caso de falência, os ativos criptográficos que mantemos sob custódia em nome de nossos clientes podem estar sujeitos a processos de falência e esses clientes podem ser tratados como nossos credores. Por outro lado, os títulos mantidos para clientes em uma corretora registrada são legalmente segregados dos ativos da corretora, o que significa que não podem ser tocados em processo de falência. Resumindo, explicando para vocês, se você entra numa Clear, numa Nuinvest, você compra lá um CDB, por exemplo, o CDB é seu, tá no seu CPF, mesmo que você utilize a corretora X, se essa corretora X falir, não tem problema. O seu CDB que você comprou não é afetado. Quando a gente está usando aqui as exchanges, você tira da sua carteira, você tira da sua posse a sua criptomoeda e deixa na corretora, tá? E ali, ela não está vinculada, vamos dizer assim, ao seu CPF. Se ela falir, se ela for hackeada, tá? Você perde aqueles ativos, ok? Então, por isso que a criptomoeda é sua quando está na sua carteira. Tenha isso em mente, tá? E a Coinbase aqui, por exemplo, ela fala sobre isso, tá? Ela assume esse risco aí, ok? Vamos lá. Quando você negocia uma exchange de criptomoedas, estou dizendo isso para os investidores que podem assistir a isso, você não possui mais seu ativo criptográfico. Não está na sua posse, está na posse da exchange. Se a exchange for hackeada, se alguém roubar o token, você é apenas um credor e quando as exchanges de criptomoedas falham, você está na fila do tribunal de falências. Então, se for um ataque pequeno, é o que eu já falei isso outras vezes, né? Se for um ataque pequeno, normalmente vai lá a exchange e tira do bolso, né? Porque ela ganha mais se mantendo viva, pagando ali, tomando aquele prejuízo do ataque ou de alguma coisa, do que simplesmente saindo, tá ligado? Agora, se for um ataque grande, pode levar à falência e ela simplesmente sumir com o dinheiro de todo mundo, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, ok? E uma coisa que eu queria falar também sobre as stablecoins. A gente não tem nada perfeito, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Também separei aqui uma matéria pra gente lembrar aí do nosso passado. O que acontece? Com a regulamentação das stablecoins, né, o governo pode simplesmente bloquear as stablecoins centralizadas, mas não pense que isso é um problema só de stablecoins. Aqui no Brasil, aconteceu no Canadá agora também, estava tendo manifestações lá por caminhoneiros e o governo simplesmente decidiu bloquear a conta do pessoal que está fazendo manifestação. Aqui no Brasil, não tanto tempo atrás assim, né? E não quer dizer que nunca vai acontecer isso novamente, a gente está falando sobre o Brasil, né? Pode acontecer tudo. E aqui está falando sobre os 30 anos do confisco da poupança. Então, o Collor confiscou a poupança, né? Ele foi o primeiro eleito pelo voto direto depois de quase 30 anos. Olha que bonito. Na tentativa de conter uma inflação de 84%. Olha isso, a inflação aí de novo.
que a gente já citou aqui no vídeo. Olha o discurso dele: não temos mais alternativas, o Brasil não aceita mais derrotas, agora é vencer ou vencer, que Deus nos ajude, declarou Fernando Collor de Mello. Até me emocionei aqui. Oh, meu Deus do céu, ele voltou para a política, né? E o pessoal tem memória curta. Cerca de 80% do dinheiro aplicado, não só em cadernetas de poupanças e em contas correntes, mas também em aplicações financeiras, como o famoso overnight, ficou retido pelo Banco Central por 18 meses. Estima-se que o governo tenha confiscado o equivalente a 6 bilhões, equivalente a 30% do PIB, tá? O que aconteceu? Eles pegaram 80% da grana, sem avisar, eles chegaram assim, ó, pegamos 80% daqui, sequestramos 80% do seu dinheiro. Aí eles definiram como iriam devolver e a que juros eles iriam devolver, tá? Além de outras coisas que fizeram, congelamento de preço, congelamento de salário. Ih, rapaz, vai confiando no governo, vai. Um dia de fúria. No dia 19 de março, correntistas e poupadores, pessoas físicas e jurídicas, só conseguiam sacar 50 mil cruzados, cerca de 8 mil reais. Pior que vai ter gente que vai assistir esse vídeo aqui e vai falar, pô, mas puderam sacar 8 mil reais, então só quem se ferrou é rico. Cara, uma pessoa que recebe aí, pra você, 3 mil reais é rica? Pra mim, não. Tá? Se a pessoa recebe 3 mil reais, ela consegue guardar aí 300 reais por mês pra investir, em um ano ela vai ter 3.600, em 2 anos 7 mil, em 3 anos 10 mil. Tá? Em 3 anos ela chega nesse valor. Então não é nada impossível para uma pessoa comum ali conseguir juntar. Sem falar de pessoas que juntaram por uma vida. Tem gente que ganhava pouco, juntava ali seus 100, né? Aqui a gente tá falando em reais, mas eram cruzados. Conseguia juntar ali 50, 100 reais, juntou ali por... Imagina, você juntar por 20 anos, 30 anos, para poder ter algum dinheiro ali para sua aposentadoria, por exemplo, e do nada você recebeu a notícia que 80% do que você juntou nessa sua vida aí, o governo botou a mão. Simplesmente porque ele pode, tá? Só isso, porque ele pode. Vamos lá. O restante seria devolvido em 12 parcelas iguais a partir de setembro de 91, tá? E acrescidas de uma correção monetária e juros de 6% ao ano. Então ele pega, sequestra seu dinheiro, te fala que, ó, vou te devolver, mas eu vou te devolver a partir de tal data, em 12 vezes e com juros de 6%, sendo que a inflação estava por volta de 84%. E é 6% ao ano, tá bom? Então, rapaziada, claro que finanças descentralizadas têm seus problemas, é uma coisa que está melhorando a cada dia. E foi importante acontecer isso com o ST, muita gente perdeu dinheiro. Eu perdi dinheiro porque eu tinha cadastrado no bot a compra de Luna, então eu acabei perdendo dinheiro aí por tabela, porque quando caiu ela saiu comprando, tá? Mas bateu ali na minha quantidade de ordens, parou de comprar, senão teria acabado com o meu caixa todo. Então, ainda bem que eu coloquei ali uma quantidade de ordens e ela parou de comprar quando bateu essa quantidade de ordens. Então não é perfeito, mas e por que é importante ter acontecido isso? Eu não tinha visto essa stablecoin, nenhuma outra, acompanhado de perto, nenhuma outra stablecoin algorítmica falindo. Já teve outras, mas eu não estava por dentro. Então foi um aprendizado para mim, para que quando aparecer outras coisas, a gente tenha um senso crítico maior. E é do mesmo jeito que foi bom lá o pessoal ter tomado na jabiraca aí com esses jogos que teve, que eu falei aqui que ia quebrar, porque os outros jogos que apareceram não tiveram tanto sucesso. Por quê? Mesma coisa. Então as pessoas aprendem com isso. Então é isso, pessoal. A gente vai ter que ir evoluindo, né? E é sempre bom você estar perto de pessoas que respeitem o seu dinheiro, que você possa conversar. Eu tô para criar um grupo, eu queria saber de vocês se vocês acham que vale a pena, uma comunidade mais séria, porque, tipo, tem comunidade de canais que o canal não é sério. Então você entra na comunidade de um canal que não é sério, eles vão estar falando sobre sobre meme coin, olha essa meme coin, olha essa shitcoin, olha esse jogo aqui. Não quero perder tempo com isso. Então eu tô aqui pensando em talvez criar uma comunidade para pessoas que têm um pensamento alinhado aqui com o canal. Se você assiste aqui, provavelmente você tem um pensamento mais sério, mais alinhado, pensando em investir para o futuro, pensando em bons investimentos, né? Então é bom você também interagir com pessoas
para poder conversar, buscar oportunidades boas. Então eu tô pensando em criar uma comunidade nesse estilo. Eu gostaria também de saber o feedback de vocês, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Foi 40 minutos de vídeo, mas eu acho que agregou bastante aí conhecimento para vocês. Tranquilo? Valeu, abraço. Fui!